Chamo-me Luís Pacheco, era escritor, escrevi jornais, ensino pública, e agora sou um fantasma. Um fantasma muito perspicaz e muito atento. O Luís Pacheco, para mim, é um paradoxo com duas pernas. Águia hipocondríaca. Que é um ratão sempre com vontade de foder. Imagino uma águia, um predador, uma ave de rapina, mas nobre, que desce com as suas garras a apanhar os fazões e as perdizes e os perdigotos que andam por aí, mas que depois, no momento em que estivesse a cair com toda a ferocidade sobre os seus adversários, começasse a pensar: meu Deus, mas dói-me as costas, ando com fibromialgia, estou com um problema, quer dizer, e será que tenho caspa? Um pouco exótico, um pouco fora das regras, um pouco, digamos, a palavra que não é depreciativa neste caso, mas um pouco marginal. E toda a vida dele foi assim. É um homem um bocado avançado para o seu tempo e um bocado tardado para o seu tempo. Se entendermos por viver no tempo certo, um tempo em que se entra em conflito, então o Luís Pacheco viveu no tempo certo. Como uma casa fechada que cheirava a bafio, entrava e dizia: aqui cheira mal, e entrava e abria as janelas todas. E muitas vezes fazia correntes de ar. E houve muita gente que se constipou. Desculpem. A minha opinião de mim, do que eu fiz. Agora a opinião é muito sonâmbula. Mas do que eu fiz, fui talvez melhor como editor do que como escritor. Isso é muito importante, de onde vem o Pacheco e a família dele. Eu penso que o Pacheco é escritor, graças à família também. O meu pai queria ser diplomata. As pessoas depois têm esta ideia do Pacheco de ele se fazer de pobrezinho, de coitadinho, mas o Pacheco tinha uma biblioteca, porque o Pacheco, da casa dele, não tinha censura. O Pacheco podia ir à biblioteca buscar o livro que queria, ler o livro que queria. Naqueles tempos. Lia tudo que vinha para lá a mão. Não havia espécie de censura nenhuma lá em casa. Ele é um grande senheiro de uma família burguesa, como digo, com até fumos de aristocracia, uma pequena aristocracia rural. É ele que o diz, né? Aliás, no texto que ele dedica ao seu inimigo de estimação, Urbano Tavares Rodrigues, quando diz que entraram os dois ao mesmo tempo à Faculdade de Letras de Lisboa. E o Pacheco diz: eu entrei com 17, o Urbano entrou com 12. Ele contou-me que o primeiro texto que ele tinha escrito, primeirinho de todos, falava de um homem que tinha conseguido fazer um perfume afrodisíaco a partir de umas cuecas de uma menina que tinha um cheiro. Isto faz-me muito lembrar aquele livro do perfume, não é? Do Jean-Baptiste Grenouille, do Patrick Suskind. Mas o Pacheco fez isto, portanto, quando tinha por volta dessa altura, 11, 12 anos. O Pacheco começou muito novinho, portanto, lá com 11, 12 anos, a fazer aquele jornal lá no Liceu Camões. E é o primeiro editor de José Cardoso Pires. São colegas no Liceu Camões. Luís Pacheco inventa um jornalzinho chamado Pinguim! Não é mosquito, porque o mosquito era um dos que ele lia. Com um pequeno pormenor. Cardoso Pires exigiu ao Luís Pacheco direitos de autor e o Luís Pacheco conta na literatura comestível que teve de pagar a bela fortuna de 5 tostões ao Cardoso Pires de direitos de autor. De facto, é o lançamento do Pacheco como editor, não é? Aos 11, 12 anos, com o Pinguim, porque já começa a pagar as intervenções. Um dos projetos primeiros que ele teve foi de querer editar coisas, não é? De ser editor. Editor naquilo que antigamente era o editor. O editor antigamente era, de facto, uma pessoa com um projeto literário. Como editor, é isso. Fiz uma obrazinha gira. Uma obra gira, mas claro,
precisava de ir muito além, não podia ser muito além, não podia nunca, a livros assim, paus, fazer grandes edições, não podia nada disso. E o pai só editou aquilo que quis, e com quem quis e como quis. E quem procurar ver nas primeiras obras que foram editadas pela Contraponto, vê que há ali um projeto literário. Eu posso dizer que a minha grande qualidade é coisas que eu não gostava, fora. Havia, no Luís Pacheco, um sentido, digamos, de honra, de honestidade, que é, por um lado, intelectual, porque ele do ponto de vista intelectual, tem uma honestidade à prova de bala. Não, espera aí. E é em 1950 que o Luís Pacheco cria a Contraponto, depois de andar muitos meses à procura de um nome para a sua editora. A Contraponto era um caderninho, que eu fiz com muito sacrifício, porque tive que empenhar. Comprei uma máquina de escrever e empenhei, comprei 2 pulseiras de ouro e empenhei. Penso que foi uma das coisas mais meritórias que ele fez, a fundar a editora Contraponto, onde foram publicados textos bastante importantes de escritores mais tarde de grande nomeada, como o Herberto Helder, o Mário Cesarini, Natália Correia, Gil Ferreira e do António Maria Lisboa. E que na altura não eram tão conhecidos como se tornaram mais tarde e que não tinham grandes facilidades de publicação. Luís Pacheco, entre 1951 e 57, publica o grosso, ou o essencial, ou o que de grande há na obra de Mário Cesarini. Os escritores eram tudo companheiros de mesa de café. O Grupo de Gelo era um grupo que sentava as suas raízes no surrealismo. O Luís Pacheco costumava dizer que era o sacristão do surrealismo. Frequentou o meio, não é? O meio surrealista, divulgou-lhes textos, mas os textos de Luís Pacheco não são propriamente textos surrealistas, quanto muito serão textos neo-objecionistas. Isso era tudo teatro, não é? No fundo, eram simplesmente modos de escandalizar, modos de provocar. E eu penso que ele já não tem nenhuma... Eu creio que ele já nem tem nenhuma ideia daquilo em que consistia o neo-objeccionismo, porque também nunca ninguém conseguiu entender essa coisa. É uma ideia de gozo. Não ligas a isso. É uma ideia de gozo. É uma ideia de... Havia o neorrealismo. E eu lancei o neo-objecionismo. Não lancei por parte nenhuma. É uma espécie de... Era acusar o neorrealista. E por aí ele não seria um realista, mas também não era um surrealista. Seria talvez um idealista à sua maneira. Sabe o que é que ele era? Era Luís Pacheco. O primeiro editor do Marquês de Sade foi o Luís Pacheco, assim, numa altura em que o Marquês de Sade em Portugal era mais do proibido, não é assim? Quem é que hoje imaginaria que publicar um livro de poesia erótica fosse parar à prisão? Na época era assim que acontecia, não é? O Luís Pacheco vai publicar o Sade, como já se disse, pela primeira vez, Pirandello, Kleist, Ionesco, Diorenmatt e tantos outros autores que Portugal ninguém sabia quem eram, porque enquanto editor é acima de tudo um crítico que lê. Não acredito que Luís Pacheco, ao lhe ser enviado um manuscrito, não o lesse e não lhe corrigisse as gralhas. Não há livro nenhum que tenha para o meu pai que não tenha uma rasura, um comentário, uma correção, umas folhas amachucadas, que é um ataque de fúria quando a coisa é mesmo disparatada. Mas é uma relação com o livro quase absoluta. A coisa que ele mais detestava era de abrir um livro e ter uma gralha. E a coisa pior que lhe aconteceu foi no aparecer uma vez uma gralha num título de um livro, que era no Libertino, que tem Esplendor com X, e ele furiosamente corrigiu todos os exemplares à mão, pondo o S por cima, porque ele ficou doido com aquilo. Bom, vamos fazer um flashback, um recuo no tempo de 40 e não sei quantos anos. A PIDE é tomada no dia 26 de abril de 1974.
Entra muita gente lá para dentro das instalações e não é que encontram nos armazéns da PIDE os exemplares da crítica de circunstância que a PIDE tinha retirado da editora. Ou seja, os exemplares que ainda circularam, portanto, foram aqueles que a PIDE, ela sim, guardou. Porque aqueles que eu tinha resguardado, esses acabaram em fuligem, em nada. É a história da crítica de circunstância. Deveria ter para aí 3, 4 anos, foi no Tribunal de Sertã, quando fui separado da minha mãe e do meu pai. Ele foi preso e a minha mãe foi para não sei muito bem para onde. E eu fui para uma família de acolhimento nessa altura. A primeira vez que eu vi o meu pai ser preso foi em Bucelas. As prisões dos Luís Pacheco devem-se às mulheres e aos textos. O meu pai tem um processo de baixar uma mulher na rua. Uma pequena na altura tinha 15 anos ou 16. Ele veio a uma rapariga no meio da rua, uma menina que era uma petinha. E feito parvo, ainda por cima confessou, com o juiz a dizer: olha, você neste processo a lei permite mentir. Não, senhor juiz, eu beijei mesmo. O senhor beijou a menor, se beijei. E o gajo disse: olha, com a sua posição no processo permite-lhe mentir. Eu não venho assim para mentir. Eu fui para a altura porque tinha beijado uma menina. Isto hoje mete-se a pinha de alguém, que alguém vai a ser preso por causa disto. Então, que mulheres é que existiram na vida do Pacheco? A primeira ceia era empregada em casa do meu pai, aquelas coisas da adolescência, o patrão que engravida a empregada e depois a família da empregada põe o processo em tribunal porque a senhora era menor, o meu pai também era menor. Forniquei a miúda e ela fornicou-me a mim também. O meu pai foi parar ao Limoeiro naquele processo em que, se quiser sair, tem que casar, e casou lá na Capela de Lima, e não teve dúvidas. Casei-me numa quinta-feira santa e estava preso. Portanto, a separação dos meus pais surgiu numa ligação que o meu pai começou a ter com uma antiga empregada nossa. Eu uma vez encontrei no Jardim das Amoreiras o Luís Pacheco e perguntei-lhe pela Maria do Carmo, que era a jovem com quem ele vivia e que nessa altura, salvo erro, tinha acabado de fazer 15 anos. Perguntei-lhe pela Maria do Carmo e ele disse-me: neste momento não sei exatamente, porque eu comecei a viver com a irmã mais nova dela. Ela estava a ficar muito velha. Ele primeiro está com a Maria do Carmo e depois com a irmã. A relação com a minha mãe começa numa ida à terra da minha mãe, que é em Macieira, ao pé da Sertã. E foi lá que eu fui feito, nessa altura. Supostamente, para a família, eu era um problema de apendicite. E o meu pai, nessas coisas, sempre foi muito corajoso. E não é apendicite, não, senhor. O melhor é esperar para ver. E, de facto, não era apendicite nenhuma. Portanto, eu ia ser distraído com apendicite, mas não fui. Como regra, o Pacheco escolhia as muito novinhas e vivia com elas uns tempos, depois trocava. São pessoas muito diferentes do meu pai, as 3 mulheres com quem ele teve filhos. Não tem nada a ver com ele do ponto de vista geracional, muito mais novas, exceto a primeira, literariamente, que são a minha mãe tem a 3ª classe, a minha tia também. Há muitas delas ele próprio ensinou-as a ler e a escrever, porque ele sempre gostou deste lado animal das mulheres do campo. Mas foi sempre assim, um tipo com várias mulheres e muitos filhos, e filhos de umas e de outras, uma confusão imensa e tal. De facto, acho que é inenarrável que ele viveu com as 2 irmãs na mesma casa, dormindo com uma de noite e outra de manhã. Mas isso, eu acho que é melhor ser ele a contar. Se não me engano, é com a irmã, com a Irene, que ele, é mais ou menos nessa altura que ele escreve A Comunidade. É dos textos mais fabulosos que eu conheço em toda a literatura que eu conheço de todos os países. A Comunidade é, para mim, uma obra-prima. Uma obra-prima, na forma do conto, da literatura não só portuguesa como universal do século XX. É uma peça única da nossa literatura. É um texto orquestrado, escrito e reescrito e reescrito até chegar àquilo que ele entendeu ser a perfeição. A Comunidade não é o meu melhor texto, mas é um texto giro. O que a Comunidade foi eu ver-me em Setúbal de repente, sem nada,
Aí passámos mesmo aflitos. Mas quem ler a comunidade percebe que nesse período foi um período feliz para o meu pai, por ter com 3 filhos ou 4 juntos, por se calhar pela relação que tinha com a minha mãe. E portanto, aliás, a comunidade é uma intenção de demonstrar que apesar da diferença de vida, da opção de vida dele, apesar das dificuldades, as pessoas podem ser felizes para lá disso tudo. Somos 5 numa cama. Para a cabeceira, eu, a rapariga, o bebé de Dias. Para os pés, o miúdo e a miúda mais pequena. Toco com o pé numa rosca de carne meiga e macia. É a pernita da Lina, que dorme à minha frente. Apago a luz, cansado de ler parvoíces que só em português é possível ler, e viro-me para o lado esquerdo. É um hálito levemente soprado, pedindo beijo no escuro, que me embala, até adormecer. Voltamo-nos, remexemos, tomados pelo medo de estarmos vivos, pela alegria dos sonhos, quem sabe. E encontramos, chocamos carne. Carne que não é nossa, que é um exagero. Uma mais do nosso corpo. Mas aqui tão perto e tão quente, é como se fosse nossa carne também. Agarrada, palpitante, latejante pelos nossos dedos. Calada, dormindo, confiante, encostada ao nosso suor. A descrição que ele faz da forma como ele dormia num colchão com a mulher e com os filhos faz-me sempre lembrar a náufragos numa jangada. O modo como ele estabelece ali uma dança entre a linguagem, entre os corpos, e depois no fim passa para aquilo que ele quer também falar, que é o amor à vida. Antes de nascer o bebé, o Paulo Eduardo, era pior. Havia sempre o receio por esse desconhecido, cuja cara não víamos, escondida como estava na barriga da mãe. E não sabíamos quem era, e como era, e o que queria. Talvez um inimigo. Talvez um diferente de nós. Talvez um descontente. Um intruso. Mas apareceu, e já estamos mais sossegados. Não é um estranho nem um inimigo. É um bebé. Apenas um bebé. Um igual a tantos, ao que já fomos. E chora, e borra, e mija, e mama como todos os bebés. Mama como quem está a puxar a vida do corpo da mãe. Vida quente e docinha, tão fácil, tão gulosa, para dentro dele. Caga e mija como quem ri do mundo. Do muito que nele há para a gente rir. Misérias e tristezas, aleluias e horas de prazer. Que tudo vale o mesmo, e tudo é o mesmo fumo, e tem o mesmo fim. Chora como quem já sabe isso. E faço uma viagem às Caldas da Rainha. Ele comprou um burrão cigano e entrava nas Caldas de chapéu de palha e sentado no seu burro, e eu lá vai escrito ao maluco. Numa altura, de facto, extremamente penosa da vida do Pacheco. Miséria total. Estava lá com a sua jovem companheira, a Irene, com 3 ou 4 filhos, alguns pequenos, e pode-se dizer que praticamente vivia de esmolas. Nós somos 8, de 3 mães diferentes, de períodos completamente diferentes. Eu tenho um irmão mais velho que a minha mãe. E andávamos com uma panela, com uma cafeteira, andávamos pelo campo a apanhar caracóis e a gente comia os caracóis. Depois eram lavados e eram cozidos e eram temperados. Eu detesto caracóis por causa disso. Se comeres caracóis, não por acompanhar a cerveja, mas por não haver outra coisa para comer, são os caracóis, que irava os caracóis. Na rua, onde ele tinha uma mesinha, uma cadeira e a máquina de escrever. Estava a escrever as suas obras literárias, Pacheco. Não, senhor. O Pacheco não tinha um tostão. É que escrevia à máquina, para tudo quanto era, velhinha e velhinha, analfabeto, das Caldas da Rainha, os requerimentos para a Caixa de Previdência, para o hospital, para aqui e para acolá. A troca, às vezes, de umas cervejolas, maçãs. Um dos textos mais famosos do Pacheco é, sem dúvida nenhuma, o Cascol do Artista. No final do texto, ele faz mesmo uma enumeração das coisas que necessita. O artista precisa de um cascol. Pode ser que conheças, leitor, qualquer artista na necessidade. Não o desampares, muito especialmente por estes dias de inverno. E não conhecendo e querendo, não faças cerimónia. Manda o que quiseres. Aceitamos tudo. Dinheiro, cigarros, fatiota, roupas de cama, mercearias, bacalhau, brinquedos, livros, esferográficas, papel de máquina, vitaminas, uma corneta para eu tocar num dia que cá sei,
Um dia o Salazar havia de dar o badagaio e então era preciso festejar com um toque de corneta. Viagens pelo continente, estadias em casas de muito sossego, garrafas de vinho, revistas com nus, são para mim, um casaco de abafar, é para a minha senhora, pastéis de nata, salsichas, passas e nozes, tâmaras, um osso com tutano para o caldo da geninha, lâminas de barba, o perdão das nossas dívidas, uma assinatura do Jornal de Letras e Artes, minha leitura predileta. Minha leitura predileta era a gozar. Bolo Rei, bolsa da Gulbenkian, proposta uma biografia do Bocage, uma caixa de bombons, passarinhos assados, orelheira de porco, latas de conserva, gostamos de qualquer marca, etc, etc, etc. O artista agradecido, Luís Pacheco. Como estávamos em véspera de Natal, o que é que eu penso? Arranjo um caixote de papelão e vou lá meter dentro tudo quanto o artista queria para o seu cascol. Exceto, se não estou em erro, os pastéis de nata, porque ou não conseguiram arranjar e levaram bolas de Berlim. Dias depois de ter deixado lá no Casal da Rochida o cascol, vemos chegar o Pacheco num estado miserável. A cabeça entrapada, os óculos com uma haste partida, adesivos na cara, enfim. O que é que foi, o que é que não foi? O que é que tinha acontecido? Tinha acontecido o seguinte: ele ficou tão eufórico, com aquela abundância toda, que de repente lhe chega à casa, que tem a ideia de fazer uma consoada como deve ser. Esta história é horrível, pá. Até agora é bonita, não é? Para isso, convidando os filhos da irmã da Irene. Então já vai ver como é que acabou. E, portanto, a Irene, ao fazer a distribuição das vitualhas, parece que começou a privilegiar os filhos dela, Irene, com o bacalhau, dando aos sobrinhos, filhos da outra, as tais latas de conserva. Aí começa uma altercação de Pacheco com Irene e de Irene com Pacheco. A altercação é essa aqui, ou não sei quê, ou levas já, e tal e tal. Parece que a Irene tem uma enorme irritação e dá um encostão, um empurrão ao Pacheco, o qual cai do banco e deixa cair os óculos, e ele sem óculos não vê nada, porque é totalmente pitosca. Parece que a outra, rapariga de sangue quente, talvez lhe tivesse enfiado também com uma garrafinha na moleirinha, pelo que ele fica meio abandonado e agarra-se à toalha da mesa, pelo que cai Pacheco, cai mesa, cai bacalhau, uma berraria doida, bom, e daí apareceu-me ele, tudo com aquelas escoriações todas, e furibundo, porque a culpa era minha. Verdade, fui eu, sim senhor, que fui provocar naquela casa um desastre desta natureza. O caso das criancinhas desaparecidas é um momento mais terrível, é quando a cunhada desaparece. É a consciência da impossibilidade de ter a comunidade, de ter a prole, de ter a tribo, com a sua deusa loira, como ele chamava. Eu acho que isso está bem retratado no texto, e acho que é um momento muito difícil ao meu pai. Começou a dispersar os filhos por várias casas. Foi um período de muita degradação da família. Espera aí, mas fui apanhado por este meu modo de vida. A pessoa escolhe a sua própria prisão, ou cai nela. O Pacheco, na verdade, desceu ao inferno. O meu pai porque manteve sempre o projeto
viver comigo, de ficar, já que tinha perdido os outros 7, ficar com aquele, ser aquele o que ficaria com ele. Quando tinha que autorizava meter o meu na Casa Pia, eu disse, não quero o meu filho na Casa Pia. Mas eu sei que à maneira dele, ele sempre procurou proteger bastante os filhos. A opção que ele tomou na vida como escritor impossibilitou que essa mesma tribo, essa comunidade, se mantivesse unida. E é nesse sentido que eu digo que ele colocou a literatura à frente até da própria família e dos próprios filhos. Não teve que arranjar uma casa. Já que fui para Massamá. Para Massamá também é outra parte de loucura, porque eu não tinha dinheiro nenhum para aguentar aquela casa. De 69 a 76, onde vivia o tempo inteiro com ele. Oh pai, eu era uma casa de bêbados para já. Eu acho que esta vida do Pacheco em Massamá é indescritível. Acho que não é possível perceber esta vida, o que foi esta vida em Massamá. Eu acho que vivi mais nesses 7 anos do que no resto da minha vida, não é? Porque foi uma experiência completamente única e diferente daquilo que é habitual as pessoas terem, ou as crianças terem. Eu penso que a certa altura aquilo nem tinha fechadura à porta de casa onde entravam, como ele disse, entrava toda a bicharada. Era uma casa onde estava sempre cheia de gente. Desde pessoas do meio literário a pessoas do meio boémio, do bairro alto, prostitutas, bêbados. A partir de 18 anos eu vinha para Lisboa quase todos os dias vender livros. E andou durante anos a ir a vender livros e a gravar amigos meus. É meu recado. A partir do momento que o meu pai descobriu que eu tinha capacidade para vir de Massamá sozinho e regressar, passei a fazer isso e, portanto, eu a partir dos 8, 9 anos era completamente autossuficiente. Já naquela casa, a única pessoa que fazia alguma coisa de nutritivo era eu, que ele não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Era um dos companheiros. O puto era muito agir porque tinha uma paciência para aturar aquilo tudo. E era muito feliz ao pé de mim. Foi uma coisa que me enterneceu imenso. Eu cheguei a querer adotá-lo. E o forte é que me disse, tu não te metas nisso, que já algumas pessoas quiseram adotar o filho e o tipo depois foi lá fiscal e não sei o quê. Há coisas ridículas. Eu só vestia roupa que me ofereciam. Para o meu grande azar, só me ofereciam roupa de inverno no verão e vice-versa. E, portanto, era um bocado motivo de gozo eu no inverno andar de calções ou andar de alpercatas, porque era o que havia. Paulo, de facto, para mim é capaz de ter sido dos filhos o mais sacrificado. Nos anos 70 e tal, já eu andava muito alcoolizado. Essa era a única coisa de diferente do meu pai em relação aos outros que eu, de facto, não tolerava facilmente e não me agradava absolutamente nada. E ele próprio também não. Ele tem um ódio terrível ao seu alter ego alcoólico. Não quero falar muito do álcool, não. Já chega. O álcool, para mim, tem uma vantagem que é esta. Eu venci o álcool. Nessa altura, comecei a sofrer as maletas normais de um género de vida dessas. Portanto, primeiro tive tuberculose por subalimentação e depois tive problemas de hepatite. Aquilo que o Paulo hoje é e aquilo que o Paulo hoje vale, que é bastante, em parte deve de o agradecer a essa fase bastante difícil e bastante dura da infância dele. Das aquisições que eu tive positivas dessa experiência, acho que há coisas que são muito agradáveis, como aquela capacidade de resistir à adversidade. Acho que há coisas, mas isso é a minha interpretação pessoal, que são aquisições que eu dispensava perfeitamente, que é também uma grande resistência ao sofrimento. E portanto, eu não choro, quer dizer, a última memória que tenho de chorar tinha 7, 8 anos, uma coisa qualquer desse género. Se calhar até posso ter feito depois, mas não tenho... lembro de ter chorado poucas vezes e, de facto, a memória mais certa é para essa idade. E isso acho que é uma aquisição que não é positiva, ou seja, há quem me acuse ser um pouco frio. E se calhar sou. A comunidade é a minha terra. Quando nós vivemos, que as pessoas dizem que moram em Lisboa e depois
Mas eu moro em Lisboa, mas a minha terra é lá, não sei onde. Então, eu não tive isso, porque eu saltitei, eu nasci em Setúbal, 2 semanas depois tinha nascido nas Caldas da Rainha, vivi em Lisboa em 10, 15 casas, eu não tenho essa noção de pertença a uma terra, não é? Qualquer casa que já é terra, todos nós temos um pouco. Eu não tenho essa relação, portanto a minha terra, a minha origem está naquele texto. Portanto, o que mais não fosse, esse para mim seria o texto eleito. E aliás releio regularmente. Vou lá à minha terra. Ele tinha, digamos, da família, daquilo que para ele era a família, uma concepção que ia contra todos os preconceitos burgueses, que naquela época eram muito firmes, eram muito sólidos, de modo que ele encontrou-se também nesse aspecto, digamos, na figura do maldito. Nunca aceitou a designação de escritor maldito. Mas a verdade é que, enfim, tanto pela obra como pela vida, ambas bastante provocatórias, uma e outra, ele era considerado uma pessoa que não precisaria de pôr-se ele mesmo à margem, porque seria posto à margem, enfim, pela sociedade. Luís Pacheco, ao longo da vida, sempre esteve à beira da destruição. Mas a capacidade de recuperação daquele homem é impressionante. Era como é um gato de 7 folgos, não é? Viu Aspas morto 2 ou 3 vezes e a muito breve prazo o morto ressuscitava com uma pesalada. Vamos a 1000 a hora para o Banco de São José, Pacheco lá entra para a enfermaria e eu fico à espera, meia hora, 1 hora, fumando cigarros, e dessa vez bastante aflito, devo dizer. Quer dizer, acreditei mesmo ao ver o estado em que ele estava, e que referia, entre outras coisas também do coração, que o Pacheco se passava, não é? Pronto. Isto não quando, estando eu nestes funéreos pensamentos, vejo surgir o Pacheco todo embrulhado em cobertores, uma grande pedalada, direito a mim, a dizer que aquilo era uma vergonha, que ele estava há 1 hora no corredor da enfermaria, que ninguém o atendia, etc. Dá-me a fúria, é evidente que levei o Pacheco lá para dentro e atiro para cima da maca, porque um doente para mim tinha que estar doente, não podia estar ali aos pulos e aos berros a dizer que o serviço era mau. Pronto, no dia seguinte estava fresco como uma alface, e vamos à vida. Luís Pacheco é um dos poucos escritores livres do século XX. Luís Pacheco é um espírito livre. O que tem o Luís Pacheco em comum com o Diderot, o Sade, ia dizer o Sartre, mas é mais tardio, o Voltaire, todos eles de alguma forma representaram a figura do libertino. O único que não é do século XVIII, mas podia muito bem ter sido, é o Luís Pacheco. Costumo classificá-lo como um escritor libertinário, quer dizer, simultaneamente libertino e libertário. Opa, a libertinagem primeiro vem de uma... Penso por isso no seu tempo, que é lá do tempo do Salazar. A libertinagem primeiro era uma coisa contra a Igreja, contra o regime, era maneira de ser contra a Igreja, contra o regime, não tinha nada a ver com os excessos sexuais. O sexo para o Luís Pacheco é simplesmente isso, é algo que sabe que vai chatear a censura e é algo que expressa o ser humano tal como ele é, nu. O sexo era quase que o motor da escrita do Pacheco, era de facto uma presença fortíssima. Quando fui ter com ele, de facto, depois de ler aqueles textos todos e de ver a personagem e isso, ia de facto um bocado com medo. Disse o gajo me apalpa. O que é que eu faço? Mando-o à merda, pronto, pensava eu, né? E fui, não é? Mas nunca. No fundo, o Luís Pacheco, à sua maneira, foi um playboy da época. Intelectual, sem dinheiro, sem carros descapotáveis. Não olha para as pessoas em termos de sexo, olhas para como pessoas. Quer dizer, esta pessoa interessa, mas não me interessa, independentemente de ser homem ou mulher. Há sempre uma parte muito de subversiva dele, não é? Ele sabe que choca, ele sabe que vai chocar e isso deve-lhe dar imenso prazer. No panorama da literatura portuguesa são tão poucos os escritores que abordaram de forma muito clara e como tema central a homossexualidade. O Luís Pacheco é dos poucos e o Libertino é um dos textos onde isso é mais evidente. O livro, o que é que tem de especial?
dia de Moqueira. Não digo mais nada do que isto. O Luís Pacheco terá tido mais dias de maluqueira noutros sítios. Em Lisboa, por exemplo, onde ele vivia, ou em Setúbal. E não, por exemplo, em Real de Santa Tona ou Santarém. E não escreveu nenhum livro. O libertino passeia-se por Lisboa, ou passeia-se por Alfama, ou passeia-se por Belém. Vai buscar Braga. Braga. Quer dizer, Braga ali é um lugar literário. Braga ali tem um peso simbólico. Braga, a idolátrica. Bebo mais que um arcebispo, com o bom Jesus em cenário. Deixo de pensar na morte, essa magana. Estou um tanto pesado e alegrote. Voltamos a Braga. Cafés. Decido ficar. O forte dá-me 5 escudos, que é quanto lhe resta. Um bom libertino não precisa de dinheiro. Decido ficar e fazer uma tarde de luxúria mental em Braga, para esconjurar o cheiro a incenso e mofo de padre que empestam estas ruas. O libertino passeia por Braga idolátrica o seu esplendor. Eu digo o título todo porque acho que já o título é todo um programa. Se nós nos lembrarmos que Braga é o Estado Novo e é a Igreja Católica. O nosso libertino está, portanto, passeando por Braga, a cidade dos arcebispos, dos cardeais, a idolátrica, o seu cio. E tanto lhe serve para dar vaza a esse seu cio, tanto faz umas lolitas que andem por ali perdidas, como, porque não, uma gala que também andava ao mesmo. Bom. Eu lembro-me disso, porque toda a gente falava nisso naquela altura. E em pano de fundo, a guerra colonial. Tema tabu. Tema tabu. Tenho de prestar homenagem, sim senhor, à inteligência da PIDE, sim senhor, em retirar o livro. Vou para a cama. O vinho pesa-me na cabeça. Bebo água fria para desenjoar a gorja. Durmo como um bendito. Acordo no escuro, cedo, 6 ou 5 horas. Há um grupo na pensão que se está a levantar. Batem portas. Estou excitadíssimo. O meu homem virá ao encontro. Onde o hei de meter? Nestes quartos ouve-se tudo. Abjeção, remorsos. Decido não ir. Eu recusei a existência desse texto porque aí revelou-se uma faceta do Pacheco que eu não só não conhecia, como não queria conhecer. Claro que eu tive culpa disso, porque fiz um texto sobre isso e depois meteram dentro do texto. Agora também não me interessa estar agora a arrepender-me. É assim. Não, mas o meu pai é um bissexual assumido e, portanto, já o era na altura. A relação do Pacheco com os homens, ele começa por contar aquela história, né, que tinha sido enrabado por esse poeta quando era muito novinho, mas não muito, diz ele. Tinha sido, mas não muito. Perguntar assim, você com 10 anos sabia o que era a bissexualidade? Não saberia explicar, provavelmente, mas sabia que as coisas eram diferentes com o meu pai e isso não resultava daí nenhuma diferença. A única parte da diferença do meu pai que a mim não me ofendia era de facto a parte alcoólica. Neste diário remendado, aí sim o Luís Pacheco descreve com mais pormenor, até de uma forma um pouco talvez escabrosa, as relações que teve com homens. De facto aprendi com ele a ter o respeito pela diferença de cada um e pela possibilidade de cada um fazer do seu corpo aquilo que bem entende. É aliás um diário que é um diário único para mim também na literatura portuguesa, porque não é um diário composto, não é um diário forjado, não é o diário de Virgílio Ferreira, que assinou contratos com o Bertrand para escrever não sei quantos diários por ano. Não é um diário como o do Saramago, que relata as suas viagens, os seus congressos, os prémios. Aquilo é um diário único por isso, porque ali o Luís Pacheco conta tudo. E conta coisas até que não abonam nada a favor dele. O Pacheco, ao escrever, expunha-se muito. É dos escritores que melhor escreveu sobre o amor, de facto. E também porque nunca se tinha falado no aspecto sexual do amor, naquela força que o amor tem, de facto, ligada ao corpo, ao suor, à carne. Com mau cheiro na boca, com odores corporais, com suores. E o cheiro para ele é muito importante.
tanto o João Gené como o Pacheco, que o Gené nunca o deixei também, como o Pacheco integram na escrita um vocabulário próximo da linguagem oral e atribuem um papel poético ao calão. E depois citava coisas como a água do rio lava a cidade de toda a merda. E de facto é a palavra merda que está bem aqui e não outra. Eu acho que o Luís Pacheco fez exatamente aquilo que queria fazer. Eu acho que ninguém deve um pedido de desculpas a ninguém. O pai é completamente radical na avaliação do caráter dos outros. E isso é violento, ou seja, na primeira relação com as pessoas é total abertura, de confiança, de crença na bondade da humanidade, mas à primeira coisa que aconteça que foge, ele é implacável. Não tem a mínima... e fica-lhe vincado e marcado. A diferença entre má língua e crítica literária é muito simples. A má língua é feita nas costas das pessoas e é feita oralmente. A crítica é feita por escrito e é assinada. Também me lembro disso muito bem, muito famoso, do caso sonambulespista, a propósito da possibilidade do Fernando Namora ter plagiado o Virgílio Ferreira na aparição. Pai, uma filha petista muito grande do Namora, porque de facto as pessoas não se metiam na cabeça que um tipo não era padre nenhum, médico, com o explicado já, de repente posso fazer aquilo que ele fez. Foi ir ao romance do outro e agora piar. Isso foi uma dica que lhe disseram na Trindade. Naquela de pensar que ele está com os copos, naquele dia não estava, ouviu muito bem. Alguém disse, olha que o Sr. Virgílio está muito zangado porque diz que o Fernando Namora que plagiou não sei quem. Isso para uma parte foi suficiente para comprar todas as edições que tinham saído do livro do Namora, todas as que tinham saído do Virgílio e comparar parágrafo a parágrafo, página a página, tudo o que lá estava. E depois poder dizer, em letra de forma, com todo o rigor, não, de facto, quem lê a edição A com a edição B do Fernando, se isto não é igual, o que é, não é? Eu também acabei com a cegada. O Pacheco acaba por se zangar com toda a gente, também se zanga com os surrealistas. A relação conflitual que ele tem com algumas das personalidades da geração dele, do Cardoso Pires, do Cesarinho, não sei o que, tem a ver com rupturas disso, ou seja, de promessas de fazer coisas e depois a meio há desvios de trajeto. E ele manteve lá o seu e, portanto, não tolera os dos outros. E é também, além disso, o único escritor que eu conheço que é capaz de dizer na cara dos amigos que acha que eles são maus escritores. Aquilo que ele gostava era isso, no fundo, é a polémica, o fragmento, enfim, tudo que, no fundo, podemos encontrar, digamos, ali, enfim, no que tem a ver com o espírito polémico dele. Há páginas que são, enfim obras-primas. Há um texto muito curioso, aliás, muito engraçado, do Luís Pacheco, em que é sobre os amigos, não sei se conhece, em que ele diz: tenho amigos de 5, tenho amigos de 10, tenho amigos de 20, claro, isto de 25, 10, 15, 20 paus. E de 500 só tenho um, que era o Vinhas, que era, como sabe, o Vinhas era um homem muito rico. Tenho amigos até um copo. Tenho todos os meus amigos tabelados. A 5, o Edmundo Betancourt, o Jaime Salazar Sampaio, por exemplo. A 20 são a grande maioria. A 50, o Mário Alberto, etc. A 100, a 500, o Artur Ramos. A 1000, destes últimos convém não abusar, é só para as grandes aflições. A 20, cada bebedeira são à bicha. Bêbadas que apanhamos. Eles a pensarem neles e no que mais lhes interessa, ou por um bocado de companhia, ou eu a pensar nos 20 que lhes vou cravar à despedida, na hora das emotivas efusões em que a fraternidade é lei. Tenho amigos que dão os 20 mesmo sem vinho, e sabe-se lá porquê. Tenho ainda amigos que me levam uma vez no ano à praia de Popó e me dizem: insistem para que eu molhe ao menos os pés, lavo as ventas na água salgada, insistem por pura amizade, para eu respirar fundo, que ali é que é bom, o iodo, as brisas atlânticas. Como uma vez, por exemplo, eu vinha de estar preso na PIDE, ali na rua António Maria Cardoso, isto muito antes do 25 de Abril, e eu vinha a sair ainda meio aparvalhado daquelas coisas, entrar ali naquilo. O Pacheco aparece-me e diz assim: Mário, estás bom? Por sinal, por acaso tens aí 20 paus que me emprestes?
E realmente eu tinha 20 paus, apesar de sair da cadeia, e lá nem emprestei os 20 paus. E uma manhã apareceu-me no liceu, apareceu o Luís Pacheco com uma história mirabolante, que precisava urgentemente de 20 escudos. E por acaso era o único dinheiro que eu tinha na carteira, dei-lhe os 20 escudos, não é? E à tarde, 4 ou 5 horas depois, e aí vinha a chegar ao elevador de Santa Justa e para um carro, um táxi à minha frente, não é? Salta o Luís Pacheco dentro do táxi, estende uma nota de 20 escudos ao chofer e diz: rapaz, guarda o troco. Sempre foi uma pessoa muito grata àqueles que o ajudavam, mas também isso não o obrigava a não nos criticar quando ele achava que isso se justificava, não é? O Pacheco, quem não o conhece sabe, é daqueles indivíduos que é capaz de morder a mão que se lhe estende. Por exemplo, o Saramago. Ele diz muito bem do Saramago, mas numa entrevista que ele deu ao Diário Notícias, diz que o Saramago é o cão da Agostina. Aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo está ao nível do cão. Mas, enfim, isto não tem importância nenhuma, porque amanhã ele pode dizer que está ao nível da girafa, que, como sabemos, tem o pescoço muito mais alto e, portanto, digamos, a cabeça lá em cima. Enfim, o Luís Pacheco é o Luís Pacheco e está tudo dito. E há também a faceta do Pacheco Tradutor, da qual a obra-prima, que não aparece o nome dele, é o Dicionário Filosófico de Voltaire, editado pela Presença. E foi assim. O editor da Presença dá a obra a editar ao Bruno da Ponte, outro amigo comum. Foi uma experiência que acabou por resultar pessimamente. O Bruno da Ponte faz assim. Dá um dos volumes ao Pacheco para traduzir e traduzê-lo o outro, faz o contrato com o Espadinha, tradução Bruno da Ponte, e fica à espera que Pacheco traduza. A tradução que ele fez foi com grande lentidão, foram ultrapassados todos os prazos. E o editor a pressionar o Bruno da Ponte, então essa tradução, ainda faltam umas coisas e tal. E toca telefonemas, cartas de grande aflição para as Caldas, para o Pacheco. Bom, em última análise, em desespero de causa, Pacheco termina o seu trabalho de tradutor, atirando-se para a máquina, diretamente, escrevendo diretamente à máquina, com o original francês daqui e mais nada. Ia lendo e teclando todas as palavras que, na altura, ele não sabia traduzir, nem tinha ali dicionário à mão, punha encarnado, merda, caralho, por aí fora. Bom, terminou aquilo, esqueceu-se, foi logo ao correio e manda para Bruno da Ponte, o qual recebe aquilo muito contente e vai logo ao editor entregar aquilo traduzido, ao qual o editor fica muito contente e manda logo para a tipografia. Pacheco está a dormir, na paz dos anjos, tinha feito o seu dever, quando se lembra, ai, ó diabo, e veio rapidamente para Lisboa, para ver se conseguia parar aquilo, porque os tipógrafos são pessoas muito honestas, não percebem nada de escritores, sabem que os escritores são assim coisas, e se o escritor põe merda ao caralho, ele vai e bomba, tecla, e põe a itálico lá, porque estava encarnado. Bom, mas sim senhor, Pacheco consegue travar, vai ao editor, não, já mandei para a que eu tinha lá umas emendas a fazer, uns preciosismos, consegue travar aquilo. Mas não travou o seguinte, eu tenho essa edição, é o Dicionário Filosófico de Voltaire, onde, a páginas tantas, o Voltaire faz uma relação dialética entre isto e aquilo, e tem uma nota do tradutor que diz assim, ou seja, deliciosas sandes de merda. Tradutor Bruno da Ponte. A tradução, de facto, é um desastre, é uma vergonha, e infelizmente saiu com a minha assinatura, que era a quem o editor tinha encomendado a tradução. Apesar de tudo, tenho muito orgulho no meu pai.
Pelo menos já ultrapassei a minha fase de rejeição há muitos anos. E, portanto, acho que sim, tenho um grande orgulho. Penso que é o que vai ficar é do Luís Pacheco, é a sua obra. O resto as pessoas acabam por esquecer. A obra dele é a novela ou romance da sua própria vida. Luís Pacheco foi o maior escritor na língua portuguesa da sua geração. E há contos dele que são verdadeiras joias. Que vai ficar na literatura portuguesa, isso eu não tenho dúvida acerca disso. Vai ser um escritor daqueles que vai ser lembrado como um dos grandes escritores do século XX. O Luís Pacheco como um meteorito que passou no céu de Lisboa. No céu de Lisboa rebentou e ficou feito em milhares de pecados incandescentes que foram caindo e ainda hoje caem, felizmente, e que caíram por muito tempo. Pai, depois vais perguntar no fim qual é a sua mensagem às novas gerações. Tem alguma coisa a dizer aos que começam agora? Puta que espariu. Portanto, já não há Luís Pacheco. Já não, e fazem falta. Já não, e fazem falta. Já não,